Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou fazer uma pergunta para você aqui, uma pergunta pessoal, tá? Antes de começar, quem já veio para a igreja brigado? Tem mais gente, não é possível. Ou então quem não levantou a mão, toca nas vestes aí que vai sair virtude. Vou perguntar de novo, quem já veio para a igreja brigado? Igor? Aleluia, estou dizendo aí. Eu não vou perguntar se saiu e fez as pazes não, mas tudo bem. Seja bem-vindo você aí que está no online. Eu estou nessa câmera, estou? É? Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Somos Um, por esse ministério que se preocupa conosco, que investe em nós, claro, sob a tutela da nossa igreja, CC Videira. Pai, fala conosco ainda mais, ainda além do que o Senhor já tem falado. Pai, que coisas básicas, simples, entrem no nosso coração, promovendo uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver a família, de ver o casamento, de ver a casa, para a glória do nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, eu sou recém-casado, tá? Eu tenho 10 anos de casado, fazer 11 anos de casado, eu me considero um recém-casado. E de verdade, Deus me deu a graça de mesmo antes de casar, eu acompanhar muitos namoros e depois de casar, acompanhar muitos casamentos. O que eu vou falar aqui para vocês, primeiro, são coisas da minha vida, coisas que eu não só venci, mas que eu tenho vencido. Segundo, estou pensando aqui se eu digo a segunda coisa ou não. É um desabafo. É um desabafo, porque nós atendemos muitos casais, graças a Deus por isso, e nós percebemos que às vezes as coisas são simples, é porque um não está enxergando o outro, só porque um não está enxergando o outro, ao ponto de uma simples conversa poder resolver todas as coisas, mas estamos passando por cima disso com algumas coisas, é sobre essas coisas que eu quero falar com vocês. Lucas capítulo 19, versículos 4 a 9, diz assim: Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. O tema da minha mensagem é Salve Sua Casa. Porque eu quero dizer uma coisa para você: tem gente aqui perdendo a sua casa e não está sentindo. Ei, maridão, tua esposa sofre e você não sabe. Ei, esposa, teu marido sofre, talvez em menos proporção, porque o machismo vai fazer com que ele seja durão e você não sabe. Eu encontrei nessa história de Zaqueu 4 direcionamentos para o meu casamento, para o seu casamento. É importante dizer que Jesus é a referência daquilo que eu vou dizer. Lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo está falando da unidade do corpo de Cristo, que ele está falando no capítulo 5 especificamente para as famílias, ele está associando o marido e a esposa à imagem de Jesus. Então eu vou falar de coisas que Jesus fez, que Jesus faz e que eu e você, como imitadores dele, nós deveríamos fazer também. A primeira coisa que eu vejo nessa história é uma frase, na verdade é uma palavra, ou uma frase que está no versículo 5, quando Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Desce daí, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Desce daí. É uma frase que cabe muito no meu e no seu casamento. Desça daí, porque eu estou falando de humildade. Eu estou falando de ausência de orgulho, ausência da defesa dos meus ideais. Eu acho interessante Zaqueu, que o grande lance da humildade dele não foi ele descer, porque quando ele desceu, foi Jesus que mandou. A grande sacada da vida de Zaqueu foi ele subir. Porque para ele subir para ver Jesus, ele tinha que demonstrar humildade. Zaqueu era um publicano, ele era rico. A propósito, o próprio texto deixa entender que ele era rico. Ele tinha motivos para dizer assim: quem é Jesus?
Se Jesus quiser me ver, Ele que venha na minha casa. Então a humildade faz com que Ele suba, e a humildade de receber Jesus faz com que Ele desça. Nos nossos casamentos, muitas vezes nós nos achamos maiorais. Nós nos achamos superiores por diversos motivos. Por questões relacionadas à educação, não deveria existir. Por questões relacionadas a salário, por questões relacionadas a diversas coisas que faz com que eu me ache maior do que a minha esposa. Jesus, maridão, esposa, olha para você e diz assim: ei, desce daí, se iguala a mim. Tem uma coisa que me incomoda muito em certos casamentos, é a frase: eu fiz tudo por ela e ela não fez nada por mim. Ou então o oposto: eu fiz tudo por ele e ele não fez nada por mim. Ei, você casou, você não fez mais do que sua obrigação. E quando você faz alguma coisa pelo seu marido, quando você faz alguma coisa pela sua esposa, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Você não casou para ser servido, você casou para servir. Então, quando você se esforçar para fazer alguma coisa pelo seu marido, pela sua esposa, não passe isso na cara. Você não é melhor do que ele, você não é melhor do que ela. E aqui nesse ponto eu já queria dizer assim: poxa, mas eu estou falando para alguém que muitas vezes faz mesmo coisa para quem não está merecendo. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Casamento não é sobre o outro merecer, é sobre mim, é sobre o que eu vou fazer, é sobre como eu vou fazer, é sobre a forma que eu vou fazer para dar certo. Enquanto você sobe no pedestal e olha o seu cônjuge de uma forma superior, você está perdendo a sua casa. E hoje o tema da minha mensagem é: salve a sua casa. Então faz o seguinte: desce daí, cara, desce daí, mulher, desce. Você não é melhor. Jesus, ele sendo Deus, ele não usufruiu da sua função de ser filho de Deus, e ele se humilhou por mim e por você, indo à morte e à morte de cruz. E lembra que a referência do casamento, segundo o apóstolo Paulo, é Jesus. Se ele morreu, morro eu, morra você. Então talvez hoje seja o dia de pedir perdão, de botar o seu rabinho entre as pernas e dizer assim: vamos nos colocar aqui iguais. Primeira coisa, desça daí. A segunda coisa que eu vejo como uma regra para o nosso casamento ser salvo, a nossa casa ser salva, está no versículo 7. Quebre regras. Quebre regras. Como assim quebre regras? Gente, Jesus foi o camarada que quebrou regras no seu tempo, porque existiam regras que eram retrógradas, que eram culturais de uma outra época. Um judeu, ele não podia sentar com um publicano. Jesus, ele não só sentou com o publicano, como ele pegou em leproso, como ele andou com pecador, como ele levantou aleijado, como ele perdoou a adúltera. Jesus quebrou regras. Quebre regras. Se você parar para observar, a maioria dos estresses dos nossos casamentos são por conta da cultura da sua família. Só que isso tem que ficar para trás. Quebre as regras que foram criadas na sua vida. Olha, Rondinelli, eu estou pensando em me separar. Por quê? Porque a minha mãe é uma mulher forte, porque a minha tia é uma mulher forte, porque a minha irmã era uma mulher forte, e a minha esposa chora por qualquer coisa. Ei, cara, você não casou com a sua mãe, você não casou com a sua tia, você não casou com a sua irmã, e talvez a sua esposa chora porque você não dá alegria para ela. Rondinelli, a minha mãe gritava muito com meu pai, por isso que eu tenho espírito de ira. Ei, você cresceu, você cresceu, você cresceu. Abandone o passado, pare de pedir perdão, dizendo que a culpa do que você fez é por conta do que você está reproduzindo dos seus pais. Quebre as regras familiares, acabe com essa história de cultura familiar. Eu já contei essa história aqui algumas vezes e ela serve muito para mim. Hoje não é mais motivo de briga lá em casa. Mas quando nós casamos, eu tinha uma regra na minha casa, uma cultura familiar: manteiga fora da geladeira. A Denise tinha uma cultura familiar, uma regra: manteiga dentro da geladeira. Nos primeiros dias de casado eu não entendia por que eu precisava destruir um pão para passar manteiga. Isso foi motivo de briga lá em casa. E a solução era tão óbvia que eu, dentro da minha cultura, queria que a coisa fosse do meu jeito. Aqui a situação tem que ser do meu jeito. Seja inteligente, compre 2 manteigas.
Deixa uma fora e deixa dentro. Felipe, ore por mim. Gente, eu tenho raiva da Denise, porque ela passa maquiagem no carro e suja a porta do carro com os dedos. Isso é uma regra, suja a direção. Gente, é muita regra boba. Deixe de ser boboca. Deixe de ser um palerma. Você, mulher, também. Ai, é isso, aquilo. Quebra as regras. Ai, Rondinelli, eu estou pensando em me separar. Por quê? Porque a minha mãe enche as garrafas lá em casa e minha esposa não enche. Querido, encha você. Amado, enche as garrafas. Compre um bebedor de água. Ai, eu vou ter que botar força para fazer o garrafão. Bote, meu amigo. Deixe de ser. Quebra a regra, gente. Tem casal que entrou aqui hoje, obrigado. E vai sair, ó, direto para a cópula. Direto para aquilo que Deus nos ordenou. Mas eu quero dizer para você, você entrou obrigado por conta de uma besteira. Porque você está em cima da árvore ou porque você está defendendo uma regrinha boba sua que só atrasa o seu casamento e desgasta e faz com que você pouco a pouco perca a sua casa. Aí depois, em nome de Jesus, eu não desejo isso para a sua vida, mas depois não chegue no gabinete pastoral e diga assim, acabou do nada. Do nada. Quebre regras. Quebre regras. Desça daí e quebre regras. Terceira coisa, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse assim, eu vou dar 50% dos meus bens. Tem gente que pensa que o casamento é a base dos 50%. Eu só faço isso se você fizer isso. A propósito, eu não estou fazendo isso porque você não está fazendo isso. Sirva 100%. Sirva 100%. Aconteça o que acontecer, sirva 100%. Você lembra quando você namorava? Lembra? Lembra? Você servia, era uma maravilha. Você ficava esperando 2 horas, olha que lindo, é muito lindo. E quando você decidiu casar, por que você decidiu casar? Ai, porque eu amo tanto você que eu não aguento mais ficar longe de você. Deixar você em casa para mim é um suplício. Vamos construir a nossa família juntos. Olha que maravilha. Aí no começo serve, aí o tempo vai passando, aí deixa de servir. E servir não é só servir alguma coisa. Às vezes numa ligação você serve. Não sei se você já viu isso, gente. Telefone toca, é um amigo. Oi, cara, tudo bem? Como é que foi o jogo? Rapaz, foi sensacional, tu viu aquele gol, não sei o que e tal. Aí o telefone toca, é a esposa, o que é? Fala logo, eu estou apressado. A esposa pergunta, está podendo falar? Ele, eu não já falei, eu não disse alô? Gente, isso é serviço, isso não é coisa de doido. Gente, são pequenas coisas que vão destruindo o casamento pouco a pouco e você não percebe, você precisa ser intencional. O apóstolo Paulo, aí eu já falei dele, mas eu cito agora, ele disse lá em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 e 31, ele disse assim, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, ele deu a sua vida por ela. E aí lá no 31 ele diz assim, como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Parece que eu estou falando só para o marido, você percebeu? Mas quando Paulo diz que o homem e a mulher deixam a casa e eles se tornam um, automaticamente o que ele diz para a esposa serve para o marido e o que ele diz para o marido serve para a esposa. Sirva. Gente, o amor constrange. O amor constrange. O pastor Costa deu um exemplo aqui ontem, de que às vezes os casais chegam com um problema, ele diz assim, olha,
passa 30 dias buscando Jesus, ouvindo Jesus, falando de Jesus, e vê o que é que acontece. Aí 30 dias depois, fazendo isso, o casal não precisa de mais aconselhamento. Aí eu acrescento, se você está com problema no seu casamento, qualquer dilema pequenininho, sirva. Passe 30 dias servindo e veja se o seu amor não constrange. Não tem esse negócio de 50%, gente, é 100%. Eu vou fazer e eu não estou aqui para dizer que é fácil. Olha, eu escuto esposa, eu tenho vontade de pedir para Jesus levar o marido. Eu escuto o marido, eu tenho vontade de pedir para Jesus levar a esposa. Tem casal que eu tenho vontade de orar e dizer, Jesus, leva os dois hoje para eles se encontrarem contigo, porque a vida está muito difícil, meu pai. A vida está muito difícil, é um negócio de egoísmo para lá, egoísmo para cá. Gente, quando eu casei, eu sou apaixonado por livros. Graças a Deus, eu vendi todos os meus livros. Hoje eu tenho um Kindle, todos os meus livros estão no Kindle, é mais fácil de transportar. Quando eu casei, se a Denise quisesse ler um livro meu, eu comprava para ela o mesmo título. Porque o meu livro era meu. 50% meu, 50%, não, 100% meu, 100% dela. Aí isso vai entrar em inúmeras outras coisas que não é o objetivo da minha pregação, mas sirva, gente. Ei, esposa, quero dizer uma coisa para ti. Quando a Denise está com raiva de mim, ela faz espaguete ao molho de camarão. Estou até pensando em fazer uma raiva a ela hoje. Misericórdia, Jesus me perdoa. Mas não é o espaguete e molho de camarão em si. É a atitude de me servir, mesmo quando aos olhos dela eu não mereço. E eu vou abrir meu coração para você. E talvez eu não casaria comigo, não. Talvez eu não... Gente, eu sou muito... Ore pela minha vida, eu sou muito pragmático, entendeu? Minhas coisas são tudo no lugar, tudo organizadinho. Ore por mim. Ou ore pela Denise, nesse caso. Mas é sobre servir, gente, é de verdade. É sobre servir. Salve a sua casa, sirva. Salve a sua casa, sirva. Sirva 100%. 4, último, principal. Jesus tem que estar à mesa. Olha o que foi que Jesus disse. Jesus, ele não pediu licença para entrar na casa de Zaqueu. Ele disse assim, Zaqueu, desça depressa, pois eu preciso ficar na sua casa. Eu preciso, é uma necessidade minha. Jesus dizendo isso, gente. Jesus dizendo isso para um publicano. Sabe por que Jesus queria estar lá? Porque Jesus sabia que se lá ele estivesse, haveria salvação naquela casa. Bom, a Bíblia não diz explicitamente na tradução que eu li que eles estavam à mesa, mas diz que Zaqueu se levantou de uma cadeira. Eu vou colocar a mesa aí como um elenco, como uma atitude. Quando vocês forem conversar, primeiro decidam conversar, né? Faz parte de servir. Sentem à mesa, coloquem Jesus à mesa. E diga assim, Jesus, estou com muita raiva aqui, mas o que é que o Senhor diria? Ou o que é que o Senhor faria para essa pessoa? E vice-versa. Porque se você entende que você precisa descer daí, que você precisa quebrar as regras, e que você precisa, esqueci o terceiro ponto, qual foi? Sirva 100%. Jesus está presente, gente. E é quando Jesus está presente que o milagre acontece. Observe os milagres da Bíblia, eles não foram feitos simplesmente por homens. Todos os milagres realizados no Novo Testamento, Jesus estava presente. Isso é tão básico, o pastor Costa Neto falou ontem, é tão básico e nós não fazemos, com dificuldade de chamar Jesus para o relacionamento. Se Jesus estiver de verdade, longe da cerimônia religiosa que pede a bênção de Deus, vocês vão brigar muito menos, e vão viver muito mais, e vão ser referência cada vez mais. Ei, casal, Deus fez com que vocês casassem, não foi simplesmente para vocês multiplicarem e constituírem família, não. Deus fez com que vocês casassem, para que vocês fossem bênção na vida de outros casais. Para que as pessoas olhassem para você e quisessem entender o que vocês têm de diferente.
e o que vocês têm de diferente é Jesus à mesa. Zaqueu se arrepende, ele vai tomar uma postura diante do arrependimento dele. E aí eu quero dizer só mais essa coisa: o perdão ele não esquece, mas o perdão também não fica passando na cara. Se arrepende hoje de tudo que você fez. Salve sua casa, salve sua família, salve seu casamento. Se você já faz isso, glória a Deus, continue. É bênção de Deus na sua vida e na vida dos outros. Agora, se você não faz, aproveita tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer. E quando você chegar na sua casa à noite, senta à mesa, convida Jesus e diz quais são os próximos passos. Porque não adianta você ouvir e não praticar. Deus abençoe vocês, gente.